Abre suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Nós vamos ler do 4 ao 6. Não é o texto central da mensagem, mas eu queria iniciar com ele, para aí sim nós conseguimos ir adentro da mensagem mesmo. 2 Coríntios 3, 4 ao 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partíssemos de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. O Senhor sabe o que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, e da melhor forma possível que o Senhor possa me ajudar, Deus, a transmitir a tua palavra, Senhor. Que não seja aqui o Rafael, mas que seja a tua palavra sendo proferida, que seja lida e discutida, Senhor, mas que seja para a glória do Senhor, que diminua o meu nome, que cresça, engrandeça o nome do Senhor, que a tua mão, que a tua palavra venha germinar em nossos corações como uma boa semente, e que nós venhamos a ser como terra férteis, para germinar e dar frutos daquilo que o Senhor tem falado em nosso coração. Amém. Irmãos, eu li essa parte aqui, principalmente pelo verso 6, que fala o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Na verdade, não sei para aqueles que sabem, o tema nós estamos em uma sequência de ministrações com temas definidos, para tentarmos prosseguir em um caminho específico. E o tema da ministração de hoje era o seguinte: a religião mata, Cristo vivifica. Mas se vocês perceberem, o que eu li aqui foi, na verdade, é um texto, tem uma relação, mas é diferente. Fala assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Há uma diferença nisso, porque aqui, em 2 Coríntios, Paulo está falando sobre a comparação da antiga aliança com a nova aliança em Cristo. Então, ele está falando de duas alianças. E aqui ele está falando que a aliança da lei, que ela é do Antigo Testamento, a lei mosaica, era necessário, vai falar mais para frente, assim, que era o ministério da morte, que foi gravado em tábuas. Mas, a partir da divina de Cristo, nós temos o ministério da graça do Senhor manifestada. Então, não seria mais o ministério da lei, mas sim da graça em Cristo Jesus. Mas, na verdade, eu só queria ressaltar isso, mas, na verdade, o que eu vou falar é o seguinte, que a religião mata, o tema da ministração é que a religião mata, Cristo vivifica. E nós precisamos separar algumas coisas. Primeiro, para entendermos o significado de religião. E religião, ela vem do latim, verbo religare. E em si, a religião não é algo ruim, porque o significado de religare é religar, reconectar. E isso, no lado espiritual, é um entendimento de religar o homem a Deus. Então, não é algo ruim, não é algo para ser como a religião mata, porque a religião seria para reconectar, religar o homem para com Deus. Então, não seria algo ruim. O problema se encontra no pragmatismo religioso, ou então na religiosidade, porque isso nos leva como é que eu posso dizer? Queremos validarmos condutas simplesmente pelo resultado e não se é bíblico ou não. Por exemplo, não vou entrar em muitos méritos aqui, mas, por exemplo, eu falar assim, eu chegar perto do Mateus aqui, eu falar assim: Mateus,
Vamos pensar no exemplo aqui. Nós tem uma boate ali na rua do lado, e está cheia de gente que precisa do Senhor. E eles gostam de ir para a boate. Então vamos nós aqui fazermos uma boate, aqui, adorar a Deus de uma forma como na boate, no striptease, por exemplo, as pessoas ficam. E aí eu estou usando de um método simplesmente para alcançar aquelas pessoas, de um método que não seria agradável ao Senhor. Porque antes de nós alcançarmos alguém pelo Evangelho, nós precisamos saber isso aqui agrada ao Senhor. Se essa conduta é pecaminosa, ela é agradável ao Senhor, porque a gente não pode simplesmente querer distorcermos o Evangelho a ponto de falar assim, não, importa é que nós falemos do Evangelho para o fulano. Mas se você fala de uma forma errada, você vai ensinar a pessoa de uma forma errada, e ela vai entender o Evangelho de uma forma errada, e às vezes até pecaminosa. Por exemplo, eu não posso, dou um exemplo aqui meio bobo, mas eu não posso ensinar a pessoa a uma prática, um novo convertido, uma prática que é pecaminosa, achando que isso vai trazer um benefício para ele. Porque eu estou ensinando algo errado. Então, eu não posso fazer algo apenas pelo lado dos resultados. E o pragmatismo religioso é isso. Ele quer a validação de estratégias, de condutas que não necessariamente são bíblicas, mas que tragam um resultado. Por exemplo, vou fazer de qualquer forma aqui para encher essa igreja. Vamos fazer um culto de qualquer forma para que fique lotada essa igreja. Em si, isso não quer dizer que igreja cheia ou vazia, isso é agradável ao Senhor simplesmente por ela estar cheia ou vazia. Não quer dizer isso. Não é assim que funciona. Deus não está interessado na quantidade, mas sim na qualidade de nossa adoração. Mas beleza, por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer o lado negativo da religião. Eu falei que em si a religião não seria, pela nomenclatura, não seria algo ruim. Por quê? Porque o significado dela é reconectar o homem com Deus. Mas quando nós começamos a agir de uma forma religiosa, já seria algo negativo. E para exemplificar isso que eu estou querendo falar, nós temos, na época de Jesus, alguns grupos religiosos, os quais Jesus bateu muito de frente com eles. E eu queria falar um pouco dos fariseus. Pode deixar aberto, Mateus 23, nós vamos ler vários versículos de Mateus 23, mas eu queria fazer antes um contexto, já que eu estou falando de religião, de uma das religiões, um grupo religioso da época de Jesus. Os fariseus, eles eram um dos 4 grupos na época de Jesus. A sua origem é meio contestada, tem várias divergências sobre a origem de quando surgiu o grupo dos fariseus, mas a que talvez mais famosa é uma que surgiu durante para enfrentar o grupo do Macabeus, que foi um grupo anterior à época de Jesus. Mas só quero dizer assim que é um grupo religioso, fariseus, que sua origem é meio contestada. E esse grupo, ele era um dos 4 grupos da época de Jesus. Havia os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os mais famosos são os fariseus e os saduceus. E uma das características deles era a observância rígida à lei mosaica, a Torá, a lei mosaica, o Pentateuco. Mas não apenas a lei escrita, a lei oral também. A lei oral era aquela lei que era passada de tradições, de gerações para gerações. E Jesus, no Mateus 23, como nós abrimos aí,
Jesus começa a falar. Algo interessante em Jesus, só um parênteses, é que a gente vê Jesus, muitas vezes, por exemplo, a mulher cometeu um adultério, Jesus fala assim, em vez dele condenar a pessoa, ele fala assim, aquele que tirou aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A mulher samaritana, por exemplo, ele vai ao encontro dela, ele conversa com ela, ele se parece bem receptível às pessoas, principalmente as pessoas que estavam em estado mais em dificuldade, às vezes em pecado. Jesus vai, põe a mão sobre a pessoa, cura a pessoa, ou vai, fala com a pessoa, que às vezes era até discriminado na sociedade. Mas em relação aos fariseus, aos saduceus, que eram escribas, que eram doutores da lei, Jesus tratava de uma forma diferente. Vamos ler aqui Mateus 23, vamos ler alguns versículos, a gente vai saltar alguns, mas vamos lá, Mateus 23. Mateus 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos seus banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E aí, vamos pular para o 13. Ele começa uma sequência de ais. 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante de homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Para não delongar muito, vamos pular para o outro ai. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o interior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para também o seu exterior fique limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E o último ai, 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos
que sois filhos dos que mataram os profetas. Ele vai continuar falando outras coisas, mas eu queria ressaltar esses ais aí que Jesus fala. É bem notório para qualquer um que já leu a Bíblia, principalmente o Evangelho, os Evangelhos, que Jesus ataca muito a religiosidade dos fariseus. E de forma com veemência, fala assim que são sepulcros caiados, vocês são falsos, vocês fazem aquilo, outro. Vocês dizem na igreja, trazendo para hoje, né? Vocês dizem que amam um ao outro, você é meu irmão, eu te amo em Cristo, mas lá termina o culto, começa a falar mal do outro lá fora, começa a postar na internet outra coisa, começa a entrar no grupo dos WhatsApps, começa a falar mal de um de outro. Deus está falando, não, vocês são falsos. Vocês dizem aqui que vocês me amam, só que sai daqui, vocês já estão fazendo outra coisa. Vocês, Jesus falando para os fariseus, que eles colocam um peso tão grande sobre a pessoa, mas nem os ajudam a carregar com o dedo. O que eu quero trazer com isso? Jesus, ele não aceita a religiosidade. E muitas vezes nós estamos apenas como religiosos na igreja. Mas beleza, isso seria para um próximo ponto. Mas tem algo, assim, eu estou falando isso dos fariseus, mas se você for ler um pouco de história, você vai ver que o fariseu era alguém que fazia muitas coisas. Os fariseus eram extremamente zelosos pela lei judaica. Eles eram pessoas que liam repetidamente a lei, decoravam, porque tinha tradição oral, então eles tinham um trabalho de memorização, de dedicação na leitura, em guardar mandamentos, por exemplo. Guardavam até mais, porque a tradição oral, eles colocavam o mesmo peso da lei, que não era para ser colocado, por exemplo. Mas, para vocês verem que, às vezes a gente fala tanto do fariseu, mas ele não está longe de nós. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E aí, se eu perguntar assim, quem jejuou essa semana, mal uma pessoa vai levantar a mão para falar um dia, ou nem um dia, metade de um dia. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, decoravam, no caso era a Torá, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes nós falamos mal do fariseu, mas muitas vezes nós estamos até atrás dele em questões de dedicação às coisas do Senhor. Mas, novamente, Deus não está interessado na nossa religiosidade, por fazermos apenas condutas e sem valor nenhum. Jesus não nos chama para nos chama para uma vida de integridade e sinceridade, não de uma religiosidade. Por isso que, nesse assunto de hoje, eu quero informar que a religiosidade mata. Eu ainda quero falar sobre Nicodemos, mas antes de entrar em Nicodemos, eu tenho que correr um pouquinho com o tempo aqui. Quem conhece a história de Uzá? Uzá, filho de Abinadab. É uma das histórias que quando eu lia no começo, sem entender um pouco, eu ficava assim, como que pode isso? Por que o Senhor fez isso? A gente vai ler um pouquinho dela, só para eu explicar, mas vou resumir, porque tem Crônicas, tem em Samuel, 1 Samuel, então não dá para a gente ler, porque tem partes em cada uma. Mas, um versículo específico eu quero trazer para vocês. 1 Crônicas 13. Primeira Crônicas 13. Em 2 Samuel 6 também vai falar sobre essa história, mas eu até prefiro em 1 Crônicas, que ela é mais detalhista. Eu não vou ler, mas depois você marca aí para você ler. Eu vou tentar contar aqui bem resumidamente a história. Davi se torna rei do Império de Israel. Davi se torna rei, e uma das primeiras coisas que ele faz é
como sabiamente, é tentar trazer a Arca da Aliança para seu reino. Porque se a Arca da Aliança é a presença do Senhor, eu não posso reinar sem a Arca da Aliança. Então Davi, o que Davi faz? Não, vamos na casa de Abinadab. Deixa o dedo marcado aí em 1 Crônicas 13. Abre comigo. 1 Samuel, eu não tenho anotado aqui, acho que é 1 Samuel 6. Isso, 1 Samuel 6. Agora passa para o versículo seguinte. É porque a história continua, mas é no 1 Samuel 7, quer dizer, capítulo seguinte. Eu notei 6 aqui, mas era 7. Versículo 1. Primeiro Samuel 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Repete comigo aí. Abinadab. No outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para guardar-se a arca do Senhor. Verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias que se passaram que chegaram a 20 anos. Beleza, fica aí. 20 anos e Abinadab. Volta lá para 1 Crônicas 13. Não está falando aqui, mas é porque eu acho que está em 2 Samuel, porque tem 2 textos que falam sobre isso. Mas eu vou resumir aqui a história. Verso 7. 13, 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Pronto. Acho que eu bati o olho aqui correndo porque não vou conseguir ler tudo. Abinadab, Uzá era filho de Abinadab. Nós vimos que a arca ficou na casa de quem? Abinadab, parabéns, estamos perto. E ficou quanto tempo lá? 20 anos. Eu estava falando antes que eu tive que cortar para falar isso. E Uzá é filho de Abinadab. Davi conquista, torna-se o rei do reino, o rei do reino. E aí ele começa a fazer, ele fala o seguinte: não, a Arca da Aliança não está não está na capital aqui, vamos trazer ela para cá. Porque nós precisamos da presença de Deus no império que eu vou governar. E aí, ele vai e fala assim: onde é que está a arca? Aí falam com ele: está na casa de Abinadab. Está lá na casa de Abinadab. Depois vocês leem a história. E aí, vai assim: não, então manda buscar a arca. E aí, acontece esse verso 7 aqui, que a gente acabou de ler. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram na casa de Abinadab. E todo mundo estava feliz, todo mundo estava cantando: agora a presença de Deus vai vir para cá, a presença de Deus todo mundo alegre. Só que no verso 9, quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram, não está falando aqui, mas a arca ia cair. Então os bois, segundo Samuel está falando isso, os bois tropeçam. O que Uzá fala? Não, aqui ó, justíssimo, não. Por quê? Porque a arca é preciosa, a arca não pode cair no chão. Eu vou pôr a mão aqui para segurar. Uzá faz isso. O que acontece no verso seguinte? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali. O Senhor matou Uzá porque ele encostou na arca. Sabe, mas Uzá fez algo bom, porque a arca ia cair. O que ele faz? Segura a arca para ela não cair, não quebrar. Imagina se quebrasse no chão. Eu tenho muito isso, né? Coisa está caindo assim, você nem vê o peso que é, você põe o pé na frente assim para amenizar a queda. Uzá fez isso. Não, está caindo.
creio eu, que ele nem pensou, fez, está caindo aqui, ó, nossa, quando você põe o pé, assim, a coisa é até cortante de vidro, você põe o pé, depois você se lasca depois. Mas você faz de forma automática, porque você não quer que caia. E eu ficava assim, mas por que Deus matou Uzá? Por quê? Por que Deus matou Uzá? Também porque a gente não tem costume de ler as leis do Antigo Testamento, né? Principalmente mais novo. Em Números fala assim que quem tocasse na arca seria morto, não poderia tocar. E a forma como eles carregavam a arca estava errada. Eles não poderiam pôr num carro, em cima de carros ali, mas sim eram argolas que passavam nas costas das pessoas, iam igual enterro, não sei se é assim mais, como é que está hoje, mas põe argolas nas costas das pessoas, 2 aqui, 2 na frente, iriam carregando a Arca da Aliança. Isso tinha outros rituais que tinham que ser feito nisso. Não poderia ser colocado em um carro novo, como Uzá colocou. Por que eu estou falando isso? Porque Uzá se tornou religioso. E por que eu estou falando isso? Uzá era filho de quem? Abinadab. Parabéns, pessoal. Abinadab. Uzá era filho de Abinadab. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Sabe aquela pessoa que desde pequenininho cresceu na igreja? Passou 10, 20 anos, começou a se acostumar com as coisas da igreja, começou a acostumar com ouvir a palavra do Senhor, a cantar louvores, e passou a se tornar alguém religioso. Uzá era a mesma pessoa. Uzá era aquela pessoa que vem todo culto no domingo, ficava lá atrás. Por quê? Porque Uzá passou 20 anos com a arca na casa dele. Ele sabia que ele não podia tocar na arca. Ele sabia porque era uma lei, eles decoravam essas leis. Ele sabia porque a arca ficou 20 anos na casa dele, na casa de seu pai. Ele sabia que não podia tocar, mas ele toca. Por quê? Porque ele tratou o sagrado como algo banal, como algo simples. E é isso que o religioso faz. Ele já conhece tanto de ouvir, mas nunca tem profundidade sobre o assunto, que se torna banal vir no culto de domingo, se torna banal vir no culto de quarta-feira. Ah, não, mais um culto só. Estou só cumprindo uma escala. Não, estou vindo aqui dançar, cantar. Estou apenas indo para mais um culto. Uzá se tornou religioso. E Deus não brinca com a sua santidade. A Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor. E havia uma norma escrita deles, que não poderia tocar na arca, quem tocasse seria morto. E Uzá toca, sabendo que não poderia tocar. Não brinque com o sagrado. Não trate de forma religiosa o sagrado. Não trate religiosa o culto ao Senhor. Esse culto ao Senhor não trate de forma religiosa. Independente de quem esteja assistindo, de quem esteja do seu lado, não trate de uma forma religiosa aquilo que é do Senhor. Se a gente pensasse um pouco mais nessas coisas, no momento de oração, no momento da leitura da palavra, que seriam momentos para nós estarmos atentos ali ao Senhor, nós não trataríamos de forma religiosa muitas coisas. Porque Deus não aceita simplesmente ações religiosas. Uzá era um homem religioso e ele foi morto pelo Senhor, porque tratou o sagrado como algo profano. Se vocês forem continuar a história, depois vai ver que depois Davi faz o procedimento certo, depois ele põe a Arca da Aliança de uma forma correta e levam para Jerusalém a Arca da Aliança. Bom, eu tentei correr aqui, acabou que falei coisa demais, mas para finalizar eu quero falar sobre Nicodemos. E Nicodemos está numa parte bem famosa do Novo Testamento, em João 3. Por que eu quero falar sobre Nicodemos? Porque Nicodemos era um fariseu. Estamos falando sobre religiosos, religião, religiosidade, religiosos. João 3, a partir do verso 1 mesmo. Quem está entendendo aqui? 3:1. Havia entre os fariseus o homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era o quê? Um fariseu. Ele era alguém da classe religiosa daquela época. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer de novo sendo velho? Nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, um fariseu, e é um fariseu importante, fala que ele era respeitado também, foi encontrar com Jesus de noite. Muitas vezes o religioso, ele também tenta, a gente não sabe o motivo porque Nicodemos foi à noite, tem algumas hipóteses, que por exemplo, para ninguém ver Jesus com ele ser visto com Jesus. Muitas vezes o religioso é assim também. No seu trabalho, às vezes a pessoa nem se identifica como cristão, como servo do Senhor, e Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Mas não é esse o centro da mensagem. A pergunta de Nicodemos quer dizer, na verdade, ele nem faz uma pergunta, né? Verso 2 fala assim, segunda parte: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que interessante essa conversa. O que ele está falando ali com Jesus? Jesus, sabemos que você vem do Senhor, vem de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Tipo assim, ele está elogiando o Senhor, não está? Ele está, você é o cara, viu, Jesus? Não, é claro, você é o cara. Os milagres que você faz, os sinais que você faz, você é o cara. E aí que Jesus fala com ele? Nicodemos está falando de algo natural. Algo ali, natural, algo exterior. Sinais. Não, sabemos que o Senhor, Deus é com você porque é os sinais que você faz. E aí que Jesus fala com ele? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De onde Jesus tira isso? Parece que não tem nexo a conversa, não parece? Nicodemos fala assim: Jesus, você é o cara. Jesus fala assim: não, mas te digo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Tipo assim, como assim? O que você está falando, Jesus? Como assim nascer de novo? Por exemplo, assim, ele joga um balde de água fria em Nicodemos. Nicodemos não entende. Depois, se a gente for ver depois, ele fala assim: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Como eu vou fazer isso? Como eu posso nascer de novo? Como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? É mais ou menos assim, por exemplo, dá um exemplo bem bobo aqui. Mateus e Paula são um casal de namorados. O Mateus fala assim: ô Paula, você está muito bonita, agora... Mateus está conhecendo a Paula, não são namorados ainda. Ô Paula, você é muito bonita, tal, eu estou te observando, você é zelosa pelas coisas do Senhor, quero namorar com você, e aí como é que pode... Aí Paula fala assim: somente se você nascer de novo. Assim, parece que nunca vou namorar com você, sai para lá, Mateus, só se você virar outra pessoa, ou você nascer de novo. É como se fosse um balde de água fria jogado em cima de Nicodemos, em cima do Mateus. Jesus, quando solta isso, Nicodemos fica assim: mas como assim? Como eu posso fazer isso? Como devo fazer isso? Como eu posso alcançar e nascer de novo? Aí Jesus fala: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele pergunta, no verso 5 ele fala: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não dá para a gente delongar muito aqui, mas de uma forma resumida, Jesus está falando assim que o novo nascimento, esse nascer de novo, ele é por meio do Espírito Santo. Ele não é algo, por exemplo, como os religiosos queriam. Nicodemos era um religioso. Nicodemos, ele fazia as coisas que estavam na lei, na tradição oral.
Nicodemos falava assim, você tem que jejuar 2 vezes a semana. Eles jejuavam, eles demonstravam que jejuavam. Você tem que ajudar a velhinha ali nas contribuições. Ele ia lá, ajudava. O que eu quero dizer? Que para Nicodemos, para os fariseus, a justificação deles era algo externo. Era algo que era possível, por exemplo, a Rúbia ver. Era eu fazer alguma coisa, por exemplo, e postar na internet. Aqui, ó, o culto está cheio de gente. Aqui, ó, estou ajudando um mendigo na rua, por exemplo. Estou demonstrando que eu fiz algo. Só que Jesus traz algo novo, porque ele fala o quê? Que esse nascer de novo, verso 5, que é com base no Espírito. É algo interno. É algo no seu interior. E por que Nicodemos fica assim tão perplexo? 1 Coríntios 2,14. 2,14? Eu acho que é 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, ao homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nicodemos não entendia porque ele ainda era um homem natural. As coisas não estavam claras para Nicodemos porque ele não tinha ainda esse novo nascimento. E o novo nascimento, eu não queria delongar muito para frente, mas se a gente for ler para frente, ele é algo que provém do Senhor, do Espírito Santo. No verso 8, vai falar assim, no verso 8 nós estamos em João 3, vai falar assim, o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, de onde vai, mas, como é que é? Nem para onde vai, assim, todo que é nascido no Espírito, o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, de onde vai, assim é todo nascido do Espírito. Você não controla o Espírito Santo, ele é independente, ele é poderoso, ele é misterioso, porque a gente não sabe de onde que ele vem, de onde ele vai. O nascimento do Espírito é uma obra de Deus por meio do Espírito. Quer dizer, o novo nascimento é uma obra de Deus por meio do Espírito Santo. Ele não depende do religioso ali cumprir um tanto de tarefa. Ele não depende se o Rafa aqui é a pessoa que vai fazer as 100 coisas que ordenar para ele. Não é simplesmente isso. Cumprir tarefa, era isso que os fariseus fariam. Não, tem que cumprir, tem que obedecer essas 5 leis aqui, ó. Eu vou cumprir todas elas aqui, mas o coração está lá, duro, empedrado. Não, o novo nascimento é uma obra de Deus por meio do Espírito Santo. E assim nós somos vivificados. Porém, por que Nicodemos fica encasquetado com isso? Lucas 5:36, nós estamos finalizando já. 5 minutos. Lucas 5:36. Nós estamos lendo vários versículos, mas eu sempre acho que isso é bom. Porque quanto mais eu leio, menos eu falo, mais a palavra do Senhor é lida. Menos chance de errar eu tenho. Quanto mais eu falo, mais chance de errar eu tenho. Quanto mais eu leio, menos chance de errar eu tenho. Lucas 5, no verso 36, está assim. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajuntará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque o velho é excelente. Uma tradução para isso aqui, eu li rápido aqui, mas é que a lição que nós tiramos disso é que o novo ensinamento de Cristo não pode ser adentrado no velho homem. Esse novo ensinamento que Cristo nos dá, nos ensina, precisa de um novo nascimento. Esse novo nascimento, 1 João 1,17, quer dizer, João 1,17.
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Esse novo nascimento, ele vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Do Espírito Santo nos conduzindo a Jesus. Então, o que eu quero resumir aqui, dentro do tema que nos foi passado, que nós só deixaremos de ser religiosos e de fato viver uma vida que guiada pelo Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, e esse nascimento se dá pelo Espírito Santo, por Deus nos... Quer dizer, esse novo nascimento nos dá de Deus por meio do Espírito Santo. Deus não está interessado no nosso cumprimento de tarefas. A religião nos mostra que cumprir tarefas é legal, vir no culto de domingo, vir no culto de sábado, estar aqui ouvindo o Rafael falar é legal, porque eu marquei presença, porque aqui eu cantei aqui, eu dancei, eu ajudei. A religião, para isso, beleza. Se postar lá, não, sou cristão protestante, seguidor de Jesus, beleza. Só que não é isso que nos faz alcançar a eternidade com o Senhor, nem o reino dos céus, mas sim o novo nascimento. Esse novo nascimento é algo interior e é dado por Deus por meio do Espírito Santo. Não depende de você. É uma ação do Senhor. Tanto que é do Senhor, porque Paulo, no caminho de Damasco, indo perseguindo cristãos, ele tem um encontro com Deus. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito Santo. Amém? Coloque sobre os seus pés. Tentei correr aqui muito, porque os textos... Eu particularmente gosto de ler os textos, só que o tempo é muito rápido e espero que não tenha ficado muito confuso. Mas leia sobre Uzá, leia sobre a história de Nicodemos, Uzá, 1 Crônicas 13 e 2 Samuel 6. Leia sobre Nicodemos também, em João 3, para que nós venhamos a não ser pessoas religiosas. Às vezes nós viemos no culto aqui, fazemos isso, aquilo, outro, mas a graça de Jesus, a graça de Deus não é simplesmente cumprir tarefas. Claro, a obediência também é uma consequência do novo nascimento. Só que novo nascimento é dado de uma forma espiritual. É o Espírito que testifica isso em vocês.